Fala, nono ano, tudo beleza? Espero que tenham gostado do patch de atualização do segundo bimestre que eu instalei nas minhas videoaulas, tá? Então vamos começar? Volume 2, capítulo 3. Me acompanhem e abram na página 2 e a gente vai até a página 8, tudo bem? Nossa aula hoje vai ser sobre ligações químicas, tá? Ligações químicas correspondem à união dos átomos para formar moléculas, tá? É só vocês pensarem que, por exemplo, a água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E o gás carbônico tem, 1 de carbono e 2 de oxigênio. Vocês perceberam que os dois têm o gás oxigênio, o elemento químico oxigênio, mas eles são totalmente diferentes. A água é totalmente diferente do gás carbônico. Por quê? Porque eles se combinam de maneiras diferentes. É igual, por exemplo, o açúcar e o álcool. Eles possuem os mesmos elementos químicos, só que combinados de maneira diferente e que faz toda a diferença, não é? As ligações químicas têm 3 tipos: iônica, covalente e metálica. Como elas são bem complicadinhas, hoje a gente vai aprender só as ligações iônicas. Tá ligado? Ligação química, ligado, né? Vocês entenderam? Então vamos prosseguir. Começando entendendo a teoria do octeto, tá? A teoria do octeto diz que um átomo ele vai adquirir estabilidade se a camada de valência dele, ou seja, a camada mais externa, ela tiver 8 elétrons, ou 2 elétrons se ele possui apenas uma camada, como é o caso do gás hélio, tá? Tanto é que o gás hélio ele não faz ligação química com nenhum outro átomo por isso, porque ele já tem estabilidade. Ali o flúor tentando pegar o elétron dele, mas ele não está deixando, tá nem aí. Mas então, é só para ilustrar isso, tá? Quem falou a teoria do octeto foi Lewis, tá? E o que isso tem a ver? Ora, os átomos eles não precisam ter estabilidade, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, para isso acontecer, eles vão ganhar ou perder elétrons, ou então compartilhar. No caso da ligação iônica, ela vai acontecer sempre entre um átomo que perdeu elétrons e outro átomo que ganha elétrons, ou seja, entre íons. Lembra que íon é aquele átomo que perde ou ganha elétrons? Lembrando que o cátion é aquele que perde e o ânion é aquele que ganha. E daí o nome ligação iônica, porque ela acontece entre íons. Entenderam? Íon, iônica, isso mesmo. Tá? Ou seja, recapitulando sempre entre um átomo que perde e outro átomo que ganha elétron. Por exemplo, aqui eu tenho o sódio e o cloro. O sódio ele tende a perder um elétron e o cloro tende a ganhar um elétron. Logo, o que vai acontecer? O sódio vai doar este elétron para o cloro. Tudo bem? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos continuar. Os compostos iônicos, ou seja, essas substâncias formadas por ligações químicas do tipo iônica. A maioria deles é solúvel em água, como por exemplo o sal de cozinha, tá? Quando eles estão dissolvidos em água, eles conduzem eletricidade. Lembra daquele episódio do Stranger Things que eles colocam sal numa piscina para 11 conseguir conduzir eletricidade? Então, porque a água, quando tem um sal ou um composto iônico dissolvido nela, o que acontece? Vira um grande condutor de eletricidade. É por isso que em tempestades é muito perigoso tomar banho de mar, tá? Porque você tem aquela quantidade enorme de água salgada, ou seja, um bom condutor de eletricidade. A maioria dos compostos iônicos é sólida em condições ambientes, ou seja, a temperatura ambiente. Eles têm ponto de fusão e ebulição elevados, ou seja, uma temperatura muito alta para passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Como a gente pode representar as ligações iônicas, tá? Aqui, ó. A gente... Opa! Eita, tá difícil. Agora vai. A gente faz o seguinte, a gente vai representar os elétrons que cada átomo tem na camada de valência e fazer uma setinha sempre saindo do elétron que está sendo doado para o átomo que está recebendo. Por exemplo, o magnésio aqui tem 2 elétrons, ou seja, 2 bolinhas, que ele vai doar para 2 átomos de cloro, tá? Ali apontando a setinha. E a gente tem a fórmula mínima para representar, ou seja, este composto iônico. Como a gente faz? Primeiro a gente escreve os íons e depois a gente faz o quê? A gente entrega o elétron para cada composto, ou cada elemento. Entenderam? Lógico que não, né?
porque assim é de primeira um pouco complicado. Então vamos ver alguns exemplos. Considere a ligação iônica entre o sódio e o cloro. Antes da gente entender, a gente precisa observar a distribuição eletrônica deles, tá? Lembra que eu expliquei naquele outro vídeo de camadas eletrônicas. O sódio tem 11 elétrons, a distribuição eletrônica dele em KLM ficou assim. Qual é a camada mais externa? É a camada M igual a 1, também chamada camada de valência. E qual é a camada de valência do cloro? É M igual a 7, é a camada mais externa. O que isso me informa? Lembra que segundo a teoria do octeto, ou regra do octeto, um átomo para ter estabilidade, ele não tem que ter 8 elétrons na camada de valência? Eles têm 8 elétrons? Não. Então, eles precisam o quê? Ganhar ou perder elétrons para adquirir estabilidade. Observando o sódio. Observe que ele tem apenas um elétron na última camada. O que é mais fácil para ele ficar com ela estabilizada? É mais fácil ele ganhar 7 elétrons e ficar com M igual a 8? Ou é mais fácil ele perder um elétron e essa camada deixa de existir e essa aqui passa a ser a camada dele de valência, L igual a 8? Ganhar 7 ou perder um? É muito mais fácil perder um só, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever os íons que eles vão formar. Então, aqui o sódio, tá? Quantos elétrons a gente está falando? 1, ou seja, ele vai perder um elétron. Então, vou colocar 1 aqui, o número 1, tá? Ele não está perdendo elétron, então ele está perdendo carga negativa. Logo, ele vai ficar positivo. Ué, professora, mas ele perde? Gente, quando eu tenho mais, não quer dizer que ele está ganhando ou perdendo. Quer dizer que mais porque ele ficou positivo, tá? Lembrando que íons são átomos que ganham ou perdem elétrons, tá? Quando ele fica positivo, eu chamo ele de cátion, tudo bem? E o caso do cloro? O cloro, a camada de valência dele tem 7 elétrons. É mais fácil ele ganhar um elétron e ela ficar com 8 ou perder 7? Ganhar um, perder 7? É mais fácil ele ganhar um só. Então, vamos escrever o íon que vai se formar. Cl. Quantos elétrons a gente está falando? 1. Ok. Ele vai ganhar um elétron. Então, ele está ganhando cargas negativas. Então, eu vou colocar um menos aqui. Tudo bem? É sempre assim. Quando ele perde, a gente bota o positivo. Quando ele ganha, a gente coloca negativo, tá? Porque ele está ganhando e está perdendo cargas negativas. Ok. Tem os íons. Lembrando que o íon positivo eu chamo de cátion e o íon negativo eu chamo de ânion, tá? E agora, como é que a gente vai fazer? Olha só, esse aqui não perde um elétron? Esse aqui não ganha um elétron? Então é muito fácil, é só o sódio doar um elétron para o cloro. É perfeito, não é? Então, como que a gente vai representar isso aqui? Bom, escrevi os íons. Vou colocar aqui sempre o positivo na frente, tá, gente? O que eu vou fazer? Tá vendo esse umzinho aqui? Eu vou circular e vou puxar com uma setinha e jogar aqui pro cantinho, tá? Não é pra cá, não. É aqui no cantinho. E esse umzinho aqui? Eu vou circular e jogar aqui com uma setinha pra esse cantinho aqui. E agora eu vou reescrever os dois juntos. Tudo bem? E eu vou colocar os números. Tá vendo aqui? Um veio pra cá e esse um veio pra cá. Acabou? Não, porque o 1 a gente não escreve, tá? Então, a resposta final aqui será NaCl. Ou seja, essa é a fórmula mínima do composto formado pela ligação iônica entre o sódio e o cloro. E o nome desse composto é cloreto de sódio, que também é conhecido como nosso sal de cozinha, né? Essa é a fórmula mínima, tá? Eu não botei o 1, porque eu já sei que quando não tem número nenhum aqui, eu sei que tem um cloro e um sódio aqui. Alguns livros, alguns exercícios, vídeos, vocês vão ver que o sinal negativo e o positivo vem na frente. Tanto faz, não tem problema nenhum. E agora, vamos fazer a representação deste composto iônico. Como que a gente vai fazer? Eu vou escrever aqui primeiro o símbolo do sódio e aqui na direita o símbolo do cloro, tá? Sempre o positivo vem na frente. Agora, eu vou representar com bolinhas o número de elétrons na camada de valência de cada um. Qual é a camada de valência do sódio?
Um elétron. Então, vou fazer uma bolinha aqui. Um elétron. Quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? Ele tem 7. Então, vou fazer 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre tentando colocar 2 de cada lado, tá? E agora? O sódio não está doando um elétron para o cloro? Então, eu vou fazer uma setinha saindo desse elétron que ele está doando para cá, para o cloro, tá? Gente, é perfeito. E assim eu fiz a representação deles, tudo bem? Muito simples, muito tranquilo, sempre lembrando que a ligação iônica é entre um átomo que doa e outro que recebe elétrons, tudo bem? Outro exemplo para ajudar. Aqui eu já tenho a distribuição eletrônica do sódio e agora a gente vai ver a ligação iônica dele com o oxigênio, tá? O sódio, vou escrever sempre os íons primeiro. O sódio a gente já sabe que é um mais, a gente viu no outro exemplo. E o oxigênio, aqui é a distribuição eletrônica dele, K2L igual a 6. A camada de valência dele é L igual a 6. Então, para ele ficar com estabilidade, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons, não é? 6 mais 2 vai dar 8, tá? Então, eu vou escrever o oxigênio aqui. Quantos elétrons a gente está falando? 2. Ele está ganhando ou perdendo? Ganhando. Ganhando o quê? Carga negativa. Logo, ele fica negativo, tá? Aí, agora, lembra o que a gente vai fazer? Escrevi os íons, tudo bem. Vou escrever aqui de novo para não ficar embolado. Vocês também façam isso. Lembra, circula esse umzinho aqui, esse um elétron aqui e joga aqui pro cantinho. Não é para cá não, tá, gente? E este outro elétronzinho aqui, esse eu coloco aqui, jogo com uma setinha para cá. Agora, reescrevo eles. Lembrando, ó, que quando eu reescrever, vai o número junto aqui embaixo. Não é aqui, não é aqui, é aqui pequenininho embaixo, tá? O sinal vai junto? Não vai. Veio 2 aqui. E agora o oxigênio. 1 veio aqui para baixo. Acabou? Não, porque o 1 a gente não escreve. E o 2 a gente escreve? Escreve. Então, vou reescrever eles. Aqui, ó, o 2 aqui pequenininho embaixo. E o oxigênio que eu não preciso colocar número nenhum. Essa é a fórmula mínima, tá? Também chamado óxido de sódio. Mas não se preocupem com os nomes agora. Isso é para o futuro. Agora, vamos fazer a representação. Lembrando que a gente coloca o símbolo e a gente vai colocar as bolinhas da quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência. Aqui, o sódio, a gente sabe que tem 1. Agora, eu coloco o oxigênio, lembrando sempre o negativo na direita. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uma setinha apontando para cá. Ou seja, o sódio está doando 1 elétron para o oxigênio. Opa, peraí, professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ganhou 1 do sódio. Aí ele ficou com 7 elétrons. Ué, mas ele não tem que ficar com 8? Buguei, professora. Calma aí. Olha aqui o mistério. Quantos sódios tem aqui? 1, 2. Ah, então quer dizer que tem 2 átomos de sódio ligados a um átomo de oxigênio. Então, eu vou colocar outro átomo de sódio aqui, com o seu respectivo elétron. E essa setinha vai estar apontando para cá. Tudo bem? E mais um exemplo, tá? Aqui eu já escrevi os íons, já adiantei, tá? Vamos ver como é que vai ficar a ligação entre eles. Escrevo mais uma vez o magnésio aqui e o oxigênio aqui. E as suas respectivas cargas, tá? Agora, eu vou circular esse elétronzinho aqui dessa carga, tá? E vou puxar com uma setinha e jogar pra cá, tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer com esse elétronzinho aqui, esses elétronzinhos aqui do oxigênio. Jogo pra cá, tá? Lembrando que o positivo eu sempre coloco aqui, que é o cátion, e o negativo, o ânion, eu coloco aqui à direita. Reescrevendo eles, vai ficar como? Mg, o 2 veio pra cá, juntos, tá, gente? E o 2 veio pra cá, tá? Tem 2 números iguais, o que eu faço? Eu corto, tá? Só 2 iguais, então a gente só vai tirar ou quando for 1 ou quando for 2 iguais. E agora eu vou reescrever ele aqui. Vai ficar MgO, tá? Óxido de magnésio. Como que a gente vai representar?
Quantos elétrons o magnésio tem na última camada? 2 elétrons. Então, vou fazer 1, 2. Como é que você sabe, professora? Ou eu posso fazer a distribuição eletrônica, ou eu posso consultar na tabela periódica, que ela já vem com todas as distribuições dos elétrons. Aqui, ó, o magnésio termina com 2, tá? Então, voltando aqui. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Agora, eu vou puxar a setinha deste elétron que foi para cá. Lembra que eram 2? E aí, eu vou puxar a setinha deste outro elétron que veio para cá. Ou seja, o magnésio doou 2 elétrons para o oxigênio. O oxigênio recebeu 2 elétrons do magnésio. O que não fazer? Acredite, eu recebo muito isso em prova. O númerozinho aqui, ó, não vem aqui enorme, tá? Está errado, certo? É isso aqui, tá? Pequenininho. Que depois, quando forem 2 números iguais, a gente corta, tá? Ó, a setinha não é para jogar para cá e nem para cá, tá? Eu não botei o número 1 aqui, porque alguns livros não colocam o número 1, tá? Quando é só um mais. Isso aqui tá errado, o certo seria fazer isso aqui. 1 mais, CL, 1 menos, e joga aqui pro cantinhozinho, tá? E o outro, ao invés de fazer bolinha, o aluno vai e faz um monte de ponto assim. Não, gente, isso aqui eu não entendo, tá errado. Certo é fazer a bolinha bonitinha. Eu quero capricho, tá? Porque eu preciso entender o que vocês estão fazendo. Tudo bem? Voltando para o slide. Galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, chama no Telegram e vou dar uma dica esperta para vocês. Muitos alunos me perguntam, professora, como é que eu vou saber quando ganha, quando perde? Bom, gente, é simples. Lembra que os átomos na tabela periódica estão organizados de acordo com o número de elétrons na camada de valência deles? Essa tabelinha está na página do livro 16, do livro de vocês, na página 8. Então, todos os átomos do grupo 1 têm um elétron na camada de valência. E a gente viu o quê? Que assim como o sódio, quando tem um elétron na camada de valência, a tendência é perder, ou seja, doar, ceder um elétron. E a carga vai ficar 1 mais, tá? Então, é simples. Vai lá escrever a fórmula mínima do composto iônico, localiza ele na tabela periódica. Se ele está, por exemplo, no grupo 16, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência, significa que ele vai receber 2 elétrons, então a carga dele vai ser 2 menos, tá? E é isso, espero que vocês tenham entendido. Vamos para os exercícios e qualquer dúvida é só chamar no telefone.